Bem, pessoal, estamos de volta com o nosso encontro com o esporte. Hoje a gente tem como convidado o Carlos Eduardo Mesa Casa, o Tagão. Tagão, me diz uma coisa, a questão da própria popularidade do basquete. Nos Estados Unidos é um esporte como é o futebol aqui no Brasil. Tudo bem, o basquete nunca vai conseguir chegar ao que é o futebol. Mas o que dá de errado ainda para que o basquete não seja ainda mais popular? Bom, Rodrigo, quando entra, eu sou um cara muito tranquilo para falar isso, porque eu não sou um cara de ficar em cima do muro. Eu falei para vocês fora do ar antes e digo de novo agora para o telespectador. Eu não gosto de enrolação. Eu acho que quando tu mistura política com o esporte, tá? A política é benéfica para o esporte até o certo ponto que ela sabe se colocar no lugar dela. E a partir da caneta, decidir as coisas para o bem do torcedor, do atleta que vai fazer o espetáculo e das pessoas que vão se envolver, tá? Como imprensa, como aquelas pessoas dos staff das equipes e as estruturas físicas, tá? desses times. Quando a Federação Gaúcha de Basquete marca um jogo para sexta-feira de noite, às 7 horas da noite, sabendo que a Voz do Brasil é das 7 às 8, e cerceando o direito do ouvinte que está aqui em Lajeado, que eu tenho certeza que vai estar em massa, ligado nas rádios que vão estar transmitindo, que não é só a rádio independente, tem muitas empresas aí que estão fazendo a cobertura. Eu faço pela independente. Mas não quero dizer que as pessoas têm que me escutar. Mas tem muitos profissionais da imprensa envolvidos nisso. Então a federação marca um jogo para 7 às 8, para 7 horas iniciar, sabendo que naquela primeira hora não vai ter transmissão, ou só via web. Poxa vida, pessoal. Nós temos que buscar trazer o basquete para os lares. Há pouco tempo atrás eu me lembro que eu estava falando em duplo twist carpada da Daiane dos Santos, eu nem sabia o que era isso. Eu só via isso por causa que a imprensa noticiou. Então, eu não sabia nem quem era a Daiane dos Santos. Então se criou isso porque os caras foram inteligentes. A Federação de Ginástica tornou o esporte popular. Tornou aquela criancinha que estava na escola, deu uma opção para ela. Eu não jogo bola, bom, mas eu vou jogar então vôlei. Eu vou para ginástica, eu vou para o basquete. E nós temos que ser espertos, a federação tem que ser um pouco mais esperta nisso aí. Tá? Eu tenho certeza que Caxias não participa dessa decisão, porque Caxias vai ter o torcedor dele no ginásio. E vai reservar o mesmo espaço que se reserva aqui para o torcedor de Caxias. Então a questão a federação tem que pegar e trazer a mídia, a publicidade tem que fazer se valer. Sabe? Puxa vida, é difícil isso. Tá? É difícil conseguir um apoiador e tu não poder mostrar o apoiador no exato momento. Porque lá no começo do outro campeonato, a federação vai ter que angariar recursos, como patrocínios, e ela vai chegar e vai vender que pacote, que produto? Jogos às 7, às 8, bom, para a imprensa falada já não vai vender. Então, a minha opinião é essa, é muita desorganização, muita politicagem. Você falou em politicagem, eu tenho um tópico aqui que eu ia deixar para o fim do bloco, mas eu quero falar agora, então, aproveitando isso. O Conselho Nacional de Justiça decidiu ontem abrir processo administrativo disciplinar contra o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE, e desembargador do Tribunal de Justiça daquele estado, por ser suspeito de favorecer uma incorporadora. Te dou uma chance de tu dizer quem é esse suspeito aí de favorecimento, Gasparotto. Não faço a mínima ideia. Luiz Sveiter, te lembra dele? Não, também não. Como não, rapaz? Não lembro. O rapaz que mandou lá anular aqueles jogos todos do Inter, lá do Brasileirão de 2005, que deu aquele título lá, o Corinthians, porque resolveu repetir 16 partidas do Campeonato Brasileiro. Olha a nossa politicagem no esporte brasileiro. Ele fez o que fez aquilo, aceitaram a posição dele, mas deixaram ele esfriar. Agora ele está lá de novo sendo questionado, sendo suspeito de favorecer uma incorporadora. Na minha memória se apagou o nome do Luiz Sveiter, né? E na tua lembrou porque tu procurou, né, informação, né, Rodrigo? Mas esse cara, ele vai ter ainda tudo que ele merece pelo que ele fez naquele momento. Ele ainda vai pagar por tudo que ele fez, porque naquela ocasião o Internacional foi muito prejudicado. Né? Olha que sendo política eu tenho lá minhas dúvidas, Gasparotto. Sendo política eu tenho lá minhas dúvidas nesse país. Questão do futebol, tem acompanhado o Lajadense, Mesacar? Muito afinco. Tenho até no jogo final aí contra o Juventude eu tive um compromisso que requeriu a minha ausência, digamos, do estádio. Era um jogo histórico, eu gostaria muito de ter ido, mas era uma coisa inadiável mesmo, era um casamento de um amigo. Mas eu tenho acompanhado muito, leio muito, escuto muito, participo e estou com bastante fé no Gauchão do ano que vem. Eu acho que a equipe se aparelhou bem, soube corrigir talvez alguns desviozinhos de rota, que é normal num projeto inicial.
E eu acho que nós vamos fazer um gauchão com muita coisa boa aí pela frente. O Lajadense que segue treinando lá em Teutônia, a parte física, né, nessa mini pré-temporada que o clube está fazendo, segue lá em busca ainda de alguns reforços também para a zaga, né, mas segue firme lá em Teutônia. E o Tagão falando antes em mini futebol, né, do Coroas Mirim, hoje a Copa Integração tem a sua rodada semifinal lá na categoria veteranos, né? Rodrigo, antes de falar sobre a Copa Integração, tu falaste aí em zagueiro, né, e o Thiago Salete pode estar desembarcando em Lajeado, já que ele se acertou com o Brasil de Pelotas, e como a segundona inicia depois do gauchão, né, então o Thiago Salete pode vir por empréstimo, já que o zagueiro Gustavo, que tinha se acertado com o Lajadense, não vem mais, e o Benhur Pereira não abre mão lá de ter mais um zagueiro no grupo. E o Thiago Salete é um grande nome, acho que foi muito bem quando passou aqui pelo Florestal. Fez uma grande temporada e um nome que vai encaixar direitinho ali dentro do grupo. E com relação à Copa Integração CTC 7 de mini futebol na categoria veterano, hoje à noite nós vamos ter 2 jogos, onde que o Tagão vai estar em campo também, né? Coroas Mirim vai enfrentar lá o Viracopos, e é um grande jogo, né? E, Tagão, esse jogo lá da Copa Integração, assim, isso deu uma motivação maior lá pro pessoal que encara esses jogos, né? Deu, e te digo assim de cadeira isso, Gasparoto, porque eu faço parte, até o fim do ano agora, vão ser 4 temporadas que eu coordenei junto com o Jura lá, participei como diretor de mini futebol do CTC, e a gente estava fazendo sempre o campeonato veterano, sempre trabalhando em cima para regimentar mais equipes, trazer mais público. E essa ideia foi muito legal, foi uma ideia que o SET também participou muito ativamente. E só tem a integrar as equipes dos 2 clubes, que são clubes sociais muito próximos, com associados comuns. Não são todos comuns, mas muita gente é associada do SET e do Tiricaça. E a gente, mesmo não sendo sócio, frequenta os clubes. É uma festa aqui, é um evento acolá. Então a gente acabou conhecendo, revendo amigos, porque eu fiz muitos amigos no futebol desde 87, como volto a falar. Mas o Viracopos, por exemplo, é uma equipe que joga muitos amigos meus, tem uma camisa muito similar à nossa, no sentido de organização, de grupo, de parceria, né? E a integração, o nome já diz, né? Vai ser feita hoje de noite. Nós vamos jogar, claro que o Coroas Mirim vai buscar ganhar, mas se não dá, a gente vai continuar sendo aqueles velhos amigos de sempre e torcendo. E o que me surpreendeu também durante os jogos é o grande número de associados que vão prestigiar, Rodrigo. Quer dizer, os velhinhos, entre aspas, bons de bola lá, estão lá na ativa e tem público lá também para prestigiar. E o segundo jogo, né, vão se encarar o Banguzinho e o Sol Elite. O Sol Elite lá do amigo Papão Giovanella, que faz gol, e se chegar na final e o Coroas, o Tagão vai ter que ficar esperto. Tagão, uma questão que a gente sempre levantou aqui, por que não fazer isso que está ocorrendo no mini futebol dos veteranos do Master também com as forças livres? Os clubes hoje são muito próximos, se tu parar para pensar, né? O 7 é muito perto do Tiricaça. Se fosse ainda em outra cidade, né, como ocorre com o futebol regional, mas não, são muito próximos. Por que não fazer isso também com o mini futebol na força livre, por exemplo? Eu acho que tem um problema aí, que não é problema, mas tem um empecilho, um obstáculozinho nesse caminho. O Tiricaça está com 4 divisões, e são 3 divisões com o mesmo formulismo, e a 4ª divisão, por ser a 4ª, ela é uma divisão aberta a inscrições, então claro que tem um número limitado. Mas é complicado, Rodrigo, tu fazer uma integração, porque o 7 tem 2 divisões. Então tu encaixar esse pessoal lá é complicado, esse manejo. Mas é uma coisa que eu acho que as próximas direções vão buscar assumir isso, talvez tentando olhar para frente e buscando alternativas. Eu acho que a alternativa do mini futebol sábados à tarde ainda está muito boa. Ainda está muito boa, os clubes estão lotados sempre, vocês fazem coberturas, a gente sabe ver vocês lá nos sábados. A lotação é boa, as famílias vão, os filhos vão, e no 7 não é diferente, é a mesma coisa. Eu acho que no veterano e no Master foi realmente uma ideia de luxo, acho que foi a ideia do ano nas pastas esportivas dos 2 clubes.
É verdade. Perfeito. A gente falava antes, no meio do assunto do mini futebol, a gente citou o regional, e o regional tem a sua rodada, a sua grande rodada nesse final de semana. Gasparotto entrou em contato aí com os técnicos, não é mesmo? Das equipes envolvidas. A Lei Hefliger, lá do ECAS de Rui Barbosa, promete uma equipe completamente motivada, mesmo que tenha perdido por 4-0 dentro de casa. Momento em que ele não pôde contar com atletas de destaque, como é o Ricardo Maria, que é um grande jogador, com o centroavante Maurício, que jogou a primeira partida, foi o grande responsável pela desclassificação do União Campestre aqui dentro dos domínios aqui do Azulão. Então ele vai ter alguns jogadores que não contou naquela partida, e o fato, a lei me diz que de jogar aqui dentro do estádio Florestal, onde é um campo maior, um gramado mais equilibrado, ele acha que o ECAS vai conseguir desenvolver todo o seu potencial. Já lá pelo lado lá do Rui Barbosa, né? Lá o Rui Barbosa vai manter aquela equipe, Rodrigo, que jogou. Acho que é mais do que certo, né? Que fez uma grande apresentação. O César Borchais não abre mão de manter aquela equipe equilibrada para iniciar a partida. E ele acredita que o ECAS vai ter que se superar muito para poder vencer o time dele. Perfeito. Tagão, dá para se apostar num placar amanhã lá em Caxias? Olha, eu aposto numa diferença aí pro Bira. Eu acho que o Bira ganha o jogo, eu tenho muita confiança nisso, só que eu digo para vocês, uma das formas de tu respeitar o adversário, isso eu levo para minha vida fora do esporte também, é tu sempre procurar ganhar dele. Mas não que a gente crie adversários, a gente cria amigos durante a nossa vida, mas no esporte, se tu enfrentar um time ruim, tu não pode ficar lá atrás, tá bom, vamos ganhar igual, vamos lá. Tu tem que botar 100 pontos no time ruim, como fizeram com o Uruguaiana aí. 91 pontos foi a diferença. Então lá tem que fazer a leitura, a final já faz isso, tem que ir para cima. Se ganhar lá amanhã, eu não tenho dúvida do título. Mas o jogo é muito complicado. Mas eu aposto uma vitória do Bira por uns 7, 8 pontos aí. Que você faça as suas palavras aí, então a realidade para esse jogo amanhã na Serra. Mas é só um palpite. Só um palpite? Tudo bem. Que esse palpite, né, então se torne realidade de fato. Seria então. legal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Nosso programa chegou ao final, mas a gente volta amanhã com muito mais esporte. Sempre lembrando ao telespectador que ele pode conferir também essas reportagens dos nossos programas pela internet no site da TV Informativo. Muito obrigado, Tagão, e amanhã a gente está de volta. Até mais. A IG Piscinas deseja um Feliz Natal e um 2012 de sonhos realizados. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin, 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 130, km 71.